O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta. Mas, surpreendentemente, nós conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas do mar. Abaixo das ondas existe um mundo escuro, silencioso e repleto de segredos que desafiam a ciência e a nossa própria imaginação. Hoje, você vai mergulhar nos mistérios mais profundos e inexplicáveis do oceano. Está preparado? Então vamos juntos nessa jornada. Quanto mais fundo a gente vai, menos a gente sabe. Pense nisso. A maior parte das expedições humanas se concentra nas camadas mais superficiais do oceano. Mas lá embaixo, muito além do alcance da luz solar, começa um território completamente desconhecido, a chamada Zona Abissal, que se inicia a mais de 4.000 metros de profundidade. É um lugar onde a pressão é tão esmagadora que seria como ter dezenas de aviões empilhados em cima de você. As temperaturas são congelantes e a escuridão é total. É um ambiente extremo que por muito tempo acreditávamos ser incapaz de abrigar vida. Mas estávamos enganados. A verdade é que mais de 80% de todo o nosso oceano ainda não foi mapeado, explorado ou sequer visto por olhos humanos. Isso significa que podem existir montanhas mais altas que o Everest, cânions mais profundos que o Grand Canyon e, claro, ecossistemas inteiros repletos de criaturas que nunca imaginamos. Cada nova expedição às profundezas traz uma surpresa, mostrando que o oceano é a última grande fronteira inexplorada do nosso próprio planeta. É nesse mundo de escuridão eterna que vivem seres que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. São criaturas que evoluíram de maneiras bizarras e fascinantes para sobreviver em um dos ambientes mais hostis da Terra. Já ouviu falar em peixes com a pele completamente transparente, que nos permitem ver seus órgãos funcionando? Ou em criaturas bioluminescentes, que produzem a sua própria luz, criando um espetáculo luminoso na escuridão abissal? O mais famoso talvez seja o Pix Diabo, com aquela sua lanterna natural pendurada na frente da cabeça, que ele usa para atrair presas no breu total. Mas não para por aí. Existem polvos gigantes que se escondem nas sombras, lulas colossais com olhos do tamanho de pratos, e espécies tão raras que só foram vistas uma única vez em décadas. Essas criaturas desafiam tudo o que pensamos saber sobre biologia. A aparência delas é tão diferente de tudo o que conhecemos na superfície, que é fácil entender por que muitos as comparam a seres alienígenas. Elas são a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho, não importa quão extremas sejam as condições. Mas o mistério do oceano não é apenas visual, ele também é sonoro. As profundezas não são tão silenciosas quanto imaginamos. Ao longo dos anos, hidrofones, que são microfones subaquáticos, posicionados por cientistas em vários pontos do globo, captaram sons inexplicáveis, que viajam por milhares de quilômetros debaixo d'água. Um dos mais famosos e intrigantes é um som de frequência ultra baixa, apelidado de The Bloop. Ele foi registrado em 1997 por sensores separados por mais de 5.000 quilômetros de distância. O som era tão poderoso e de tão baixa frequência que, inicialmente, a única explicação plausível parecia ser uma criatura marinha gigantesca, muito maior do que qualquer baleia azul já registrada. A ideia de um monstro desconhecido vagando pelas profundezas alimentou a imaginação de muita gente. Hoje, a explicação científica mais aceita é que o bloop foi gerado pelo som de um iceberg gigante se quebrando e raspando no fundo do mar. Mas mesmo com essa explicação, o oceano continua a emitir outros sons estranhos e não identificados, como o Julia, o Slowdown e o Train, que mantêm os cientistas curiosos e nos lembram que ainda não entendemos a linguagem das profundezas. E se o oceano não guardasse apenas segredos da natureza, mas também capítulos perdidos da nossa própria história, ao redor do mundo, existem estruturas submersas que intrigam arqueólogos e historiadores. Formações rochosas que parecem estradas pavimentadas, como a estrada de Bimini, perto das Bahamas, ou complexos monumentais que lembram pirâmides e templos, como a estrutura de Yonaguni, no Japão. O debate é intenso. Seriam essas formações apenas caprichos da natureza, rochas moldadas pela erosão e por correntes marítimas ao longo de milhares de anos? Ou poderiam ser de fato os vestígios de cidades antigas, de civilizações que foram engolidas pelo mar devido a desastres naturais, como terremotos ou o aumento do nível dos oceanos no fim da Era do Gelo? A ideia de uma Atlântida real ou de outras civilizações perdidas sob as ondas é fascinante. Se for verdade, o fundo do mar pode ser o maior museu arqueológico do mundo, guardando respostas sobre quem fomos e de onde viemos. Respostas que, por enquanto, permanecem fora do nosso alcance. Nenhum mistério marítimo é tão famoso e duradouro quanto o do Triângulo das Bermudas. Essa área imaginária no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, se tornou sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis.
A lenda começou a ganhar força no século XX, com relatos de navios e aviões que simplesmente sumiam dos radares, sem deixar qualquer vestígio ou pedido de socorro. Casos famosos como o do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros da Marinha Americana, que desapareceu em 1945, alimentaram o mito. As teorias para explicar esses eventos são das mais variadas. Algumas sugerem fenômenos naturais extremos e localizados, como ondas gigantes, bolsões de gás metano que explodem do fundo do mar e afundam navios, ou anomalias magnéticas que confundem as bússolas. Outras teorias, claro, são bem mais ousadas, falando sobre portais para outras dimensões ou até mesmo abduções alienígenas. Embora muitos dos casos tenham sido mais tarde explicados ou até desmentidos, a verdade é que alguns desaparecimentos no Triângulo das Bermudas permanecem sem uma resposta definitiva, mantendo viva a aura de mistério que cerca essa região do oceano. Desde os tempos antigos, marinheiros contam histórias de criaturas aterrorizantes que emergem das profundezas. Serpentes marinhas do tamanho de navios, monstros com tentáculos capazes de arrastar embarcações inteiras para o fundo do mar, e o temido Kraken. Por séculos, essas histórias foram tratadas como meras lendas, frutos da imaginação de homens solitários em longas viagens. Mas, e se houver um fundo de verdade nesses mitos? A descoberta de animais reais, como a lula gigante e a lula colossal, que podem atingir comprimentos impressionantes, mostrou que o oceano realmente abriga gigantes. O peixe-remo, que pode passar dos 10 metros de comprimento e tem um corpo serpentino, pode ter sido a inspiração para muitas lendas de serpentes marinhas. Se criaturas tão grandes e impressionantes existem e foram descobertas relativamente há pouco tempo, a pergunta que fica é: o que mais pode estar escondido lá embaixo? Será que existem monstros marinhos ainda maiores, predadores colossais que evitam a superfície e que ainda não cruzaram o nosso caminho? A linha entre o mito e a realidade, quando se trata do oceano, é muito mais tênue do que pensamos. Além de todos os seus mistérios, o oceano possui um poder imenso e muitas vezes oculto. Ele não é apenas um corpo d'água, é o coração do nosso planeta. O oceano regula o clima global, absorvendo calor e dióxido de carbono. As suas correntes funcionam como um sistema circulatório planetário, distribuindo temperatura pelo globo. O fitoplâncton, minúsculos organismos marinhos, produz mais da metade do oxigênio que nós respiramos. O oceano nos dá vida, mas ele também guarda forças destrutivas e imprevisíveis. Vulcões submarinos podem entrar em erupção sem aviso, criando novas ilhas ou gerando tsunamis devastadores. Terremotos ocultos no leito do mar podem deslocar quantidades massivas de água, com consequências catastróficas para as zonas costeiras. O oceano é uma força da natureza que equilibra criação e destruição. Ele é a fonte da vida na Terra, mas também nos lembra constantemente da nossa vulnerabilidade diante do seu poder avassalador. No final das contas, quanto mais exploramos o oceano, mais percebemos o quão pouco sabemos. Cada descoberta abre a porta para dezenas de novas perguntas. Ele é um universo de segredos, um espelho que reflete o nosso fascínio pelo desconhecido e os limites da nossa compreensão. O oceano não é apenas água, é história, é vida, é mistério. E talvez o seu maior segredo seja esse: ele sempre terá algo novo para nos mostrar, nos lembrando que a maior aventura ainda está lá, esperando para ser descoberta, nas profundezas silenciosas do nosso próprio planeta. O que você acha que se esconde nas partes mais profundas do oceano? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gostou de mergulhar nesses mistérios com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.